A ligação inesperada cortou o silêncio da noite. É verdade. Tudo o que você acreditava é mentira, disse uma voz familiar, fria e distante. As palavras caíam como pedras sobre o peito de João. Seu coração bateu forte, a dor irradiando de cada poro. Ele não queria acreditar. A mentira, aquela traição, era mais cruel do que qualquer inimigo que ele já conhecera. A confiança que depositara em alguém próximo foi esmagada. Tudo foi um jogo, uma farsa bem arquitetada. Seus olhos se arregalaram, a visão embaçada pelas lágrimas. O telefone caiu de sua mão, mas ele não se moveu. O que restava da sua vida antes dessa verdade cruel parecia uma sombra distante. O peso da traição era tão pesado que ele mal conseguia respirar. Mas entre os pensamentos turbos, uma única pergunta surgiu: por quê? Ele estava no fundo do poço e não sabia o que fazer com a dor que corria como veneno em suas veias. Sua mente gritava por respostas, mas ninguém estava lá para dar-lhe uma. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto o medo do que viria a seguir tomava conta dele. A única certeza era que nada seria mais o mesmo. Ponto. Os minutos pareceram horas enquanto João caminhava de um lado para o outro, sem encontrar uma direção clara. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos confusos e ele tentava entender o que havia acontecido. A dor era física, cortante. Ele sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés, deixando-o suspenso em um abismo sem fim. Por que a pessoa que ele mais confiava faria isso? As lembranças dos momentos felizes juntos surgiam, agora distorcidas, como uma sombra cruel que o perseguia. Cada lugar que ele olhava parecia lembrá-lo da perda. O vazio que tomava conta dele era indescritível. O que restava do amor. A confiança era um tecido rasgado que ele agora tentava, inutilmente, juntar. Seu desejo de respostas era quase desesperador. Ele se perguntou, em um sussurro, se conseguiria algum dia perdoar. Ou seria esse o início de um caminho sem volta, onde a vingança o consumiria? As perguntas aumentavam, mas as respostas estavam longe demais para alcançar. A verdade continuava a ecoar em sua mente, ainda mais distante. João tentava se concentrar, mas cada tentativa falhava. Ele sabia que não podia voltar atrás agora. As cicatrizes da traição estavam abertas, e ele não conseguia mais ignorá-las. Mesmo que tentasse se afastar, a dor o arrastava de volta, sempre mais fundo. O que fazer quando a pessoa que você mais ama se transforma em seu maior inimigo? João nunca havia se imaginado nessa posição. Seu corpo tremia, não apenas de raiva, mas de medo. Medo do que ele poderia se tornar, se deixasse essa dor dominá-lo. Mas havia uma chama dentro dele, algo que se acendia quando pensava na possibilidade de retribuição. A luta interna estava começando. A pergunta era clara: ele seguiria o caminho da dor e da destruição, ou tentaria se salvar de si mesmo? João não sabia mais se estava esperando uma resposta ou apenas tentando se convencer de que tudo não passava de um pesadelo. A realidade, porém, estava se tornando cada vez mais insuportável. Ele sabia que por mais que tentasse, não conseguiria escapar da verdade. Cada passo que ele dava para se afastar parecia levá-lo ainda mais fundo na escuridão. Ele precisava de algo. Uma desculpa, uma explicação. Mas o que ele não sabia era que nem sempre as respostas trazem a paz que se espera. Ao contrário, elas podem apenas aumentar a dor. João sentia uma raiva crescente, mas também uma sensação de impotência que o sufocava. Seu desejo por justiça, por algo que o fizesse sentir novamente no controle, se tornava cada vez mais forte. A dor ainda o dominava,
mas uma faísca de vingança estava começando a tomar forma. A noite se estendia diante de João como uma promessa de escuridão. Ele sabia que estava prestes a tomar decisões que mudariam tudo. A dor da traição ainda estava fresca, mas agora ele sentia algo mais. Raiva. Raiva de si mesmo, por ter confiado. Raiva do mundo, por lhe tirar aquilo que ele mais prezava. Mas mais do que tudo, ele sentia uma fome insaciável por vingança. Ele não sabia ainda como ou quando, mas sabia que se a justiça não seria feita, ele faria sua própria justiça. O caminho à frente estava escuro, mas ele não tinha mais escolha. As perguntas que o atormentavam eram substituídas por um novo propósito. João estava determinado a seguir em frente, não importando o custo. O som dos passos ecoou no corredor, acelerado e implacável. João sentiu o peso da sua respiração, o medo agora palpável, consumindo. Ele sabia que estava sendo seguido, mas não ousava olhar para trás. Cada sombra parecia um inimigo. O ambiente apertava, o ar denso com a ameaça iminente. As luzes piscavam, e a sensação de ser caçado crescia. João acelerou o passo, seus olhos fixos no fim do corredor, que parecia cada vez mais distante. Onde está o caminho de saída? Ele pensou, tentando organizar sua mente confusa. Cada vez que ele virava uma esquina, sentia que o perigo o cercava mais, mas nunca o alcançava. A raiva ainda queimava em seu peito, mas agora a luta pela sobrevivência era mais urgente. Ele sabia que precisava tomar uma decisão rapidamente. O que era mais perigoso? Continuar correndo ou enfrentar o que estava atrás dele? O som dos passos atrás de João ficou mais intenso. A resposta estava prestes a surgir. Após correr por minutos que pareciam horas, João parou. Ele se apoiou na parede, tentando recuperar o fôlego. O calor de sua pele contrastava com o frio que envolvia o ambiente. A tensão diminuiu por um momento, mas a dúvida permaneceu. O que ele faria agora? O medo ainda estava lá, mas algo dentro dele se acendeu. Talvez fosse a adrenalina, talvez fosse a necessidade de uma resposta. Ele sabia que sua perseguição estava longe de terminar, mas esse momento de calma trazia algo inesperado. Um fio de clareza. Um fio de clareza. João fechou os olhos por um instante, respirando profundamente. A mente estava mais focada. Ele olhou ao redor e, por mais que estivesse exausto, havia algo que o fazia seguir em frente. A busca por respostas não poderia parar aqui. Preciso de mais informações, ele pensou, com uma determinação renovada. O que ele descobrira até agora era apenas o começo. A voz que ecoou no corredor parecia cheia de poder. Você realmente acha que pode escapar de mim, João? A pergunta reverberou, deixando João congelado no lugar. A presença do antagonista estava agora palpável, como se ele estivesse em toda parte. João olhou para trás, mas não havia ninguém visível. A dúvida começou a surgir. Onde estava o inimigo? Ele poderia estar em qualquer lugar, mas ainda assim, João sabia que tinha que continuar em movimento. O controle estava sendo tirado de suas mãos. O antagonista, seja quem fosse, estava se aproximando, e o jogo estava prestes a mudar de direção. João sentiu um calafrio. O que ele não sabia era que esse jogo de gato e rato estava apenas começando. Será que eu realmente tenho controle sobre isso? Ele se perguntou antes de avançar com mais cautela. O som de passos se aproximando foi interrompido pela voz familiar de Rafael, um antigo aliado. João, você está correndo em círculos, ele disse, com calma. João olhou para ele sem entender. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sem esconder a desconfiança. Rafael sorriu suavemente.
mas havia algo nos seus olhos que João não conseguia decifrar. Eu já estive onde você está agora, e sei o que você está pensando. Mas, antes de seguir em frente, há algo importante que você precisa saber. João sentiu um aperto no peito. Ponto 8. Ele não tinha tempo para mais segredos, mas sabia que, de alguma forma, Rafael tinha razão. Ponto. As peças ainda não se encaixavam, e ele precisava da sabedoria do mentor para entender o que estava acontecendo. O que você sabe que eu não sei? Ele perguntou, a tensão crescendo em seu peito. Rafael olhou ao redor, verificando se estavam sendo observados, antes de começar a explicar. Com as palavras de Rafael ecoando em sua mente, João se viu diante de uma escolha difícil. Ele agora sabia que a situação estava mais complicada do que imaginava, mas não podia mais retroceder. A sensação de desconfiança ainda pairava no ar, mas o medo havia sido substituído por uma determinação renovada. João olhou para Rafael, sentindo a tensão crescente. Ele sabia que a próxima decisão seria crucial. Você está comigo ou contra mim? João perguntou, a voz firme, apesar da dúvida que se escondia atrás de seus olhos. O que ele não sabia era que essa decisão o levaria a uma encruzilhada. A verdade que ele buscava estava à frente, mas as consequências seriam imensuráveis. Com um suspiro, ele avançou. A batalha não era mais apenas contra o traidor, mas contra tudo o que ele acreditava saber sobre o que estava acontecendo. Era hora de agir, sem mais hesitação. A tranquilidade que João sentia foi interrompida pelo som de passos se aproximando. Rafael entrou na sala com um sorriso, mas algo em seu olhar parecia errado. João se levantou, a sensação de desconforto crescente, mas tentou ignorá-la. Está tudo bem, não está? João perguntou, tentando manter a calma. Rafael apenas assentiu. Mas o ambiente mudou. As palavras saíam com mais cautela. A conversa estava vazia de confiança. A luz fraca da sala jogava sombras, e João percebeu o nervosismo de Rafael nas pequenas ações. O olhar fugaz, o corpo levemente tenso. Ele ainda queria acreditar que estavam do mesmo lado, mas a dúvida começou a nascer. Algo não estava certo, ele sentia isso. A maneira como Rafael estava se comportando parecia uma máscara, e João não conseguia ignorar. No fundo, sabia que algo estava prestes a mudar. O que estava acontecendo não era apenas uma simples conversa, mas uma preparação para o que estava por vir. O ambiente estava tenso, mas as palavras de Rafael pareciam sinceras. Ele se aproximou de João, e seus olhares se cruzaram, mais do que simples aliados. Você não está sozinho nessa, João, disse Rafael, mas as palavras foram ditas com um toque de hesitação. João observou, mais atento agora, o peso nas palavras, como se algo estivesse sendo escondido. A confiança entre eles estava crescendo, mas também surgiam dúvidas no coração de João. Eu sei o que você está passando, e estou aqui para ajudar, disse Rafael. Mas, ao invés de aliviar, essa oferta de ajuda parecia esconder uma pressão invisível. João queria acreditar, queria confiar, mas algo o impedia de se entregar completamente. Ele pegou a mão de Rafael, mas, ao fazer isso, sentiu um frio súbito percorrer sua espinha. Havia algo não dito entre eles, algo que João não podia ver, mas que sentia cada vez mais. Ele precisava de mais provas, mais certezas. Mas, naquele momento, ele não podia evitar a sensação de que uma armadilha estava sendo montada. Os olhos de João se estreitaram quando a verdade começou a surgir. Você nunca pensou que algo estava errado, pensou. João, disse Rafael, com um sorriso forçado.
As palavras foram um soco no estômago. João deu um passo para trás, a sensação de traição aflorando. Ele sentiu uma raiva crescente, uma fúria silenciosa, mas o choque o manteve paralisado por um momento. Você está me acusando de quê? João perguntou, a voz falhando levemente. Rafael sorriu, mas não com amizade. Eu não estou acusando, João, apenas estou explicando. Os olhos de João brilharam de dúvida. Estava claro, agora que a conversa tomava um rumo inesperado. Mas a revelação estava sendo jogada nas entrelinhas. Rafael estava ali, mas seu comportamento parecia desprovido de qualquer tipo de lealdade. As palavras que Rafael havia dito antes sobre ajudá-lo agora pareciam vazias. João sentiu o peso das mentiras e das palavras malditas, e uma onda de desconfiança o invadiu. Não havia mais certezas. Rafael era a razão do desespero, a causa do medo. Mas ele não sabia ainda a extensão da mentira. O momento de confiança se quebrou quando Rafael finalmente revelou a verdade. Ele havia sido o traidor o tempo todo. Eu precisava que você caísse, João. Você sempre foi um obstáculo. Rafael disse com frieza. As palavras caíram como pedras. O choque foi absoluto. João não conseguia processar, o coração disparou, e as mãos tremeram. Você... A voz de João falhou, mas a dor em sua expressão era clara. O golpe foi direto, e a dor foi como uma lâmina afiada. A traição não era apenas uma mentira. Rafael havia manipulado tudo, e João foi a peça na engrenagem de um jogo que ele não entendeu até agora. O que João sentia não era apenas raiva, mas um vazio profundo. As palavras de Rafael ressoavam em sua mente. Ele tinha sido usado, e a confiança que ele tinha dado estava completamente destruída. Não havia mais explicações, apenas o peso de um ato final. João sentiu a dor do coração partido, mas sabia que essa luta não estava terminada. Ele não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo em si mesmo. A verdade finalmente se instalou dentro de João. Ele havia sido manipulado por todo o tempo. O silêncio tomou conta, preenchendo o espaço entre ele e Rafael. O arrependimento se misturava com a raiva, mas algo mais forte começava a crescer. João sentiu uma onda de determinação crescente. A dor da traição ainda queimava. Mas agora ele tinha algo que antes não tinha. Um objetivo claro. A vingança não era mais uma opção, era uma necessidade. João levantou-se com firmeza, seus olhos fixos em Rafael. Eu vou fazer você pagar, disse com uma calma assustadora. Não havia mais espaço para dúvidas ou medos. O caminho à frente estava cheio de escuridão. Mas João estava preparado para enfrentá-la. A única pergunta que restava era: até onde estava disposto a ir para recuperar o que perdeu? Agora, mais do que nunca, ele sabia o que precisava fazer. O silêncio pesado no ar parecia engolir tudo ao redor de João. Ele estava sozinho agora, mas a presença de Rafael ainda o perseguia. As palavras de traição, ditas sem hesitação, ecoavam em sua mente. João sentia o peso da culpa e da dor se misturando, e a sensação de vazio o envolvia. O ar estava denso e parado, como se o próprio ambiente fosse cúmplice da mentira. Ele sentia sombras ao redor, sombras que agora não representavam apenas o medo, mas a solidão. Cada movimento de sua mente o levava de volta àqueles momentos de confiança cega. Mas agora ele precisava aceitar. A verdade estava mais perto do que nunca, e João tinha que encará-la. Ele já sabia, mas ainda assim, a dor da revelação era inevitável. Eu fui cego, ele sussurrou para si mesmo,
sem querer acreditar no que estava descobrindo. Mas algo estava prestes a se revelar, algo que ele nunca poderia ter imaginado. A memória de João foi inundada por flashes de momentos passados. Risos compartilhados, promessas feitas. Mas agora, aqueles mesmos momentos pareciam distorcidos, como se tudo tivesse sido planejado desde o início. Ele fechou os olhos, tentando reviver aqueles instantes de felicidade. Ele conseguia sentir o cheiro do perfume de Rafael, o calor da sua presença ao lado dele. Mas, no fundo, a verdade já estava se infiltrando em sua mente, quebrando a imagem perfeita. João se lembrou da primeira vez que teve dúvida, da primeira pista, do primeiro sinal de que algo estava errado. Mas ele havia ignorado. Ele queria acreditar em Rafael, queria confiar. Tudo isso era uma mentira. João se perguntou com a voz quase falhando. A verdade estava lá, mas era difícil de aceitar. O que ele realmente queria de mim? João se perguntava, as respostas agora se tornando tão claras quanto as cicatrizes deixadas pela traição. Ele sabia que a dor da descoberta era apenas o começo, mas agora ele precisava entender até onde Rafael o havia manipulado. João se virou bruscamente, encarando Rafael. As palavras saíam com uma tensão crescente, mas algo dentro dele agora estava mudando. Então você me usou o tempo todo? João perguntou, com a voz cortante. Rafael apenas sorriu, mas não de maneira amigável. Eu fiz o que tinha que fazer, João. E você fez o que queria, não é? Ele deu um passo à frente, a presença de Rafael agora se tornando ainda mais ameaçadora. A distância entre eles parecia aumentar, mas ao mesmo tempo, mais difícil de preencher. João sentia que não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo em si mesmo. Eu não te conheço mais, João disse, a voz baixa, mas com a força de uma revelação. A tensão entre os dois era palpável, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. O conflito agora não era mais sobre a traição, mas sobre quem João realmente era e o que ele estava disposto a fazer com a verdade que acabara de descobrir. Ele não sabia ainda, mas essa verdade mudaria tudo. Eu sempre soube que chegaria a esse ponto, João. Rafael disse, com um sorriso cruel. Você não é mais necessário para o meu plano? João sentiu um gelo em seu peito, a verdade finalmente se tornando clara. Rafael não era seu aliado. Ele nunca foi. Tudo o que João acreditava ter sido uma amizade foi, na verdade, uma manipulação. As peças do jogo estavam finalmente se encaixando. Rafael o usou, e João era apenas um peão em seu tabuleiro. Você acha que vai me derrubar? João perguntou, a raiva e o medo se misturando. Eu não estou aqui para derrubar ninguém. Rafael respondeu com uma calma perturbadora. Eu estou aqui para tomar o que é meu, e você nunca foi parte do meu caminho. João sentiu uma onda de desgosto e incredulidade. A luta agora não era mais sobre a traição, mas sobre a compreensão de que, de alguma forma, ele foi cúmplice de sua própria destruição. Eu sou o verdadeiro inimigo aqui? João se perguntou, em voz baixa, começando a perceber a magnitude do que estava acontecendo. O que Rafael estava dizendo agora mudava tudo, e João precisava se preparar para a verdadeira batalha. João olhou para Rafael pela última vez, a dor da traição queimando em seu peito. Mas algo dentro dele havia mudado. A verdade foi revelada, e embora o peso da mentira ainda o sufocasse, ele agora sabia o que precisava fazer. Então, isso era a verdade o tempo todo, João disse. Mais para si mesmo do que para Rafael. A raiva e o medo deram lugar a uma calma fria. O que ele perdera foi grande, mas o que ele iria fazer agora seria maior. João se afastou, um passo de cada vez, não mais fugindo da dor,
mas enfrentando-a, ponto alto. Ele sabia que agora a batalha estava apenas começando. As mentiras estavam desfeitas, mas a vingança que ele procurava seria a única coisa capaz de curá-lo. Com um último olhar para Rafael, João se virou, determinado. A história não estava mais sobre escapar, mas sobre tomar controle. A partir de agora, ele tomaria o que era seu. O confronto se aproximava. O silêncio foi quebrado pelos passos pesados de João, seu coração batendo forte, o ar tenso ao seu redor. Ele sabia que o confronto estava próximo. As sombras se alongavam, e cada respiração parecia a última antes do impacto. A sala estava fria, e as luzes oscilavam, criando um ambiente que parecia refletir o caos dentro de sua mente. Isso acaba agora, João pensou. A raiva e a dor se misturando com um frio de determinação. Ele se aproximava de Rafael, o inimigo que ele uma vez considerou amigo. A tensão era palpável, e a cada passo, a dúvida aumentava. Seria ele realmente capaz de parar Rafael, ou o próprio destino já estava selado? João parou na porta, a luz de fora iluminando apenas metade de seu rosto. O silêncio era ensurdecedor, e ele sabia que o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Seus dedos tremiam ligeiramente, mas ele estava pronto. O momento de confrontar a verdade e a dor havia chegado. Eu sabia que você viria aqui, João, Rafael disse com um sorriso irônico, o tom calmo, mas as palavras afiadas como lâminas. João não respondeu de imediato, seus olhos fixos em Rafael. Você não entende, não é? Rafael continuou. Eu fiz o que tinha que fazer. Você sempre foi um obstáculo. Você sempre foi um obstáculo. Dalton sentiu a fúria crescer dentro dele. Como ele podia falar com tanta frieza? Ele avançou em direção a Rafael, mas antes que pudesse agir, Rafael ergueu a mão. Eu sou o único que entende o que deve ser feito. João olhou para ele, as palavras de Rafael batendo em sua mente, mas não podia deixar que isso o distraísse. O que Rafael dizia não fazia sentido. O que ele havia feito não tinha explicação, e João não podia mais ouvir. Ele precisava agir, e agora, a luta não era apenas física. Era emocional. João olhou para Rafael, tentando entender o que tinha acontecido. Você foi meu amigo. Por que fez isso? João gritou, sua voz falhando. Rafael apenas olhou para ele, como se o questionamento fosse insignificante. Você foi sempre fraco, João. Nunca viu a verdade. Eu sabia que você não iria entender. Nesse momento, João sentiu o peso do que havia perdido, a dor da traição ainda mais afiada. Mas ele não podia mais hesitar. Ele sabia o que precisava fazer. A dor, a raiva e o medo agora se transformaram em clareza. Eu não sou você, Rafael, João disse, com uma calma perigosa, e nunca serei. Rafael sorriu, uma expressão que misturava desprezo e frustração. João sabia que o confronto não era apenas físico, mas uma batalha de almas. E naquele momento, ele estava pronto para a luta mais importante de sua vida. Com um movimento rápido, João se lançou contra Rafael, e o impacto foi brutal. Mas no meio da luta, as palavras de Rafael ficaram gravadas na mente de João. Eu fiz o que tinha que fazer, João. Você não pode vencer isso. João lutava com todas as suas forças, mas as palavras de Rafael estavam mais fortes do que qualquer soco ou golpe. Ele precisava entender o que realmente estava em jogo. A batalha continuou, mas João já sentia o peso do custo da vitória. Ele estava exausto, ferido,
mas não podia parar agora. Rafael era a causa de todo o sofrimento de João, mas a luta não era apenas contra ele. Era uma luta para recuperar tudo o que foi tirado. O final estava se aproximando, mas João sabia que a escolha era dele agora. Ele poderia ser consumido pela raiva ou poderia encontrar um caminho para algo maior. Você vai me destruir ou destruir a si mesmo? João disse com uma raiva tremenda. Quando a luta finalmente cessou, João caiu de joelhos, exausto. Rafael estava ao seu lado, mas João não olhava mais para ele. A raiva tinha se dissipado, mas o que restava era um vazio profundo. Ele havia vencido, mas o custo era alto. Isso acabou, João murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele havia perdido algo precioso, mas, ao mesmo tempo, ele havia recuperado sua própria força. O confronto não era apenas contra Rafael, era contra sua própria dor, sua raiva e sua necessidade de vingança. João sabia que a batalha física havia terminado, mas a batalha interna ainda estava por vir. A verdade havia sido revelada, e agora ele precisava encontrar o caminho para seguir em frente. Mas, apesar da dor, havia um alívio. Ele finalmente sabia quem ele era e o que precisava fazer. O silêncio era ensurdecedor. A batalha havia terminado, mas o vazio que restava no ar parecia ainda mais forte do que qualquer som. João se encontrava sozinho, o corpo exausto e a mente turva. O mundo, agora tão calmo, refletia a calma interior que ele ainda tentava compreender. Não havia mais luz pulsante ou gritos, só a quietude do pós-conflito. O cheiro da terra misturado com o sangue, a sensação de estar finalmente em paz com a dor, mas ainda imerso nela. João olhou ao redor, buscando algum sinal de que as coisas voltariam ao normal, mas sabia que isso não aconteceria. O que restava era a dor do que foi perdido, as perguntas que não podiam mais ser respondidas. O que eu realmente ganhei? Pensou. A resposta não estava em uma vitória, mas em uma paz silenciosa que lentamente começava a se formar. A dor não sumiria, mas a aceitação começava a surgir. João se sentou, sua respiração profunda e controlada, mas os olhos ainda fixos no vazio diante dele. A voz de João ecoou em sua mente. Eu perdi tanto, ele pensou. Mas em algum lugar entre o sofrimento e o alívio, uma compreensão começou a se formar. Ele ainda se via com as marcas da batalha, mas essas marcas não eram apenas físicas. Será que foi tudo em vão? Ele se perguntava, lembrando dos momentos em que confiou, e então foi traído. A dor, o medo e o ódio agora pareciam mais distantes, mas não totalmente curados. Ele fechou os olhos, sentindo a brisa suave que entrou pela janela quebrada. Cada pequeno som ao redor, o vento nas árvores, o canto distante dos pássaros, parecia agora mais forte, mais significativo. Algo dentro de João começou a mudar. A dor ainda estava lá, mas ele entendia o que ela significava agora. Ele havia sobrevivido a tudo isso, e não era mais o mesmo. A vida continua. Ele sussurrou. Não era uma declaração de derrota, mas de aceitação. Ele havia perdido, mas agora ele sabia o que restava para ele. A vida. A presença de Rafael surgiu na porta, mas ele estava diferente. O homem que João havia conhecido não estava mais ali. Em seu lugar estava alguém quebrado. Alguém que também carregava os vestígios da batalha. Eu não posso voltar atrás, Rafael disse. Sua voz baixa, cheia de arrependimento. João olhou para ele sem palavras. O que restava para dizer? Rafael havia sido o causador de todo o sofrimento de João. Mas agora, ele também parecia parte de uma história triste e perdida. Eu não esperava que você sobrevivesse. Rafael continuou, com uma sinceridade amarga.
João não sabia o que dizer. O homem à sua frente não era mais um inimigo, mas um reflexo de tudo o que ele temia se tornar. O tempo parecia desacelerar, como se cada palavra fosse um eco de algo que poderia ter sido evitado. Agora você vê? João disse suavemente. Mas isso não muda nada. A voz do mentor, Filipe, ressoou em sua mente. Você é mais forte do que pensa, João. Ele havia dito em outro tempo. As palavras agora estavam imortalizadas em sua alma. Ponto. O legado de Filipe havia sido simples. A verdade acima de tudo. Mas a verdade nem sempre era fácil de engolir. Ponto. João sentia os ecos de seus ensinamentos. A lição de saber distinguir o que é certo e o que é possível. Eu entendi agora. João sussurrou, um sorriso melancólico no rosto. As lágrimas que ele nunca deixou cair, agora pareciam desnecessárias. Ele tinha aprendido a lição mais importante. O perdão não significava esquecer, mas sim viver com o que foi. O tempo havia levado Filipe, mas suas palavras nunca iriam embora. Ele olhou para Rafael mais uma vez, uma mistura de dor e aceitação em seu olhar. O que restava agora era seguir em frente. O que Filipe lhe ensinou estava se revelando, e ele sabia o que precisava fazer para avançar. Mas João também sabia que a jornada havia mudado para sempre. Posto. Com um suspiro profundo, João se levantou, pronto para seguir em frente. O caminho à sua frente estava incerto, mas ele agora compreendia o que precisava fazer. A dor da perda nunca iria embora, mas ele sabia que a única maneira de viver era seguir em frente. Então, é isso, João disse, a voz firme, mas suavizada pela aceitação. Ele não podia mudar o passado, mas podia moldar o futuro. Rafael olhou para ele, e pela primeira vez, João viu algo mais, não raiva, mas compreensão. Eles não eram mais inimigos, mas dois homens quebrados, cada um com seus próprios fantasmas. João deu um passo em direção à porta, não mais fugindo da dor, mas abraçando a necessidade de avançar. Ele olhou para Rafael uma última vez, não com ódio, mas com uma aceitação tranquila. Adeus, ele disse, e a porta se fechou atrás dele. O silêncio tomou conta, mas agora, João sabia que o futuro era seu para construir. O que aconteceu não o definia mais. Ele estava pronto para o que vinha a seguir. Para o que vinha a seguir. O silêncio agora dominava o espaço. João estava ali parado, sozinho. O peso de tudo o que aconteceu se refletia em seu rosto. Mas ele não tinha mais forças para chorar ou gritar. A destruição havia cessado, mas as marcas ainda estavam presentes. Ele sentia a dor, mas ela já não o consumia. As ruínas ao seu redor eram como ecos de tudo o que se perdeu. Tudo o que foi destruído. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e laranja, mas a luz parecia distante, como se estivesse esperando para iluminar um novo começo. João não sabia se o que ele havia feito valia a pena, mas, olhando ao redor, percebeu que não podia mais voltar atrás. O que restava agora eram as consequências. E, no fundo, ele sabia que a mudança não era apenas externa, mas algo dentro dele. Ele havia se perdido e se reencontrado, mas o preço foi alto. Valeu a pena. Ele pensou, o vazio na voz. O vento suave movia as folhas no chão, e João começou a caminhar, sem destino. Seus passos eram pesados, como se cada movimento o levasse mais para longe do que ele conhecia. A vida estava seguindo em frente, mas ele sabia que ele não seria mais o mesmo. Não havia mais respostas fáceis, nem alívios rápidos. Cada passo era uma aceitação silenciosa do que restava. Ele sentiu os olhos da cidade sobre ele, mas não havia mais nada a provar. A batalha, o sofrimento, a perda,
Tudo isso agora estava atrás dele. João não se voltava mais, mas cada passo o fazia lembrar do que havia deixado para trás. O que ele fazia agora não era apenas sobreviver. Era começar a reconstruir sua própria vida, lenta e dolorosamente. Mas o mundo não parava, e ele não poderia fazer o mesmo. João se deitou em sua cama, os olhos fechados, mas não conseguindo dormir. A memória de tudo o que havia acontecido estava viva em sua mente, e as lições que ele aprendera ecoavam em sua cabeça. Eu sobrevivi, mas a que custo? Ele pensou, a voz interna se tornando cada vez mais forte. O som suave da chuva batendo contra a janela o acalmava, mas a dor ainda estava presente. Ele se lembrou de Filipe, o mentor que havia perdido, e das palavras que Filipe lhe disse. Você vai entender um dia, João. Agora ele entendia. Mas o entendimento não trazia paz. Ele se levantou da cama e olhou pela janela, a noite silenciosa lá fora, mas com um sentimento de perda que não desapareceria. Filipe não estava mais lá, mas sua presença estava impregnada nele, como uma sombra que o acompanhava. O tempo passou, e o mundo continuou a se mover. João percebeu que, apesar de tudo o que aconteceu, ele ainda estava vivo. Ele ainda tinha uma chance de reconstruir o que havia sido perdido. A cidade, com seus sons familiares, parecia agora um lugar estranho e novo. As pessoas passavam, indiferentes, e João notou como a vida continuava, com ou sem ele. Ele se encontrou com velhos conhecidos, mas as conversas eram curtas, como se o tempo tivesse alterado algo mais do que sua aparência. Ele sabia que algo dentro dele havia mudado, algo que ele não podia mais controlar. A vida segue, ele disse em voz baixa, sem querer realmente acreditar. Ele não estava mais quem era antes. As lições do passado agora pesavam sobre ele, mas também o moldavam para o futuro. Quando João olhou para o horizonte, uma sensação de paz o envolveu. Ele sabia que nada voltaria ao que era, mas agora ele tinha a força para seguir em frente. A guerra interna havia terminado, e ele estava pronto para o próximo capítulo. A verdade nunca é fácil, ele pensou, sua mente mais clara do que nunca. Ele havia perdido muito, mas também havia ganhado algo que não podia ser tirado. Ele olhou para o céu, agora limpo, e respirou profundamente. A jornada dele não acabara, mas ele sabia que estava mais preparado para o que viria. Agora eu entendo, ele sussurrou. A resposta, ele soubera desde o início, estava dentro dele o tempo todo. João deu o último passo, e o mundo à sua frente parecia mais leve, mais aberto. Ele estava pronto para viver, não mais como um homem marcado, mas como alguém livre.